Boa tarde, caros alunos. Vamos iniciar aqui a aula número 2 da nossa disciplina Sistemas Hidráulicos do nosso curso técnico em mecânica, ok? Meu nome é professor Rosinaldo, sou engenheiro de automação. Vamos iniciar aqui a nossa aula 2. Vamos revisar o conteúdo, principalmente o termo principal que nós estamos estudando. O termo hidráulica derivou-se da raiz grega que quer dizer hidro, como nós já bem sabemos. Por essa razão, entende-se que a hidráulica estuda todas as leis e comportamentos relativos à água ou outro fluido. No nosso caso, é o óleo hidráulico, ok? Estuda o comportamento da água ou outro fluido, que no nosso caso é o óleo hidráulico. Ou seja, a hidráulica é o estudo das características e uso dos fluidos sob pressão. Então, esse fluido sob pressão ele tem um comportamento, e esse comportamento é o que nós vamos estudar através de diversos componentes que fazem parte do sistema hidráulico, do circuito hidráulico. Bombas, válvulas, atuadores, acionadores, ok? Então, nós temos vários componentes, e é isso que nós temos que começar a estudar. Mas antes de nós entrarmos nesses componentes, bombas, atuadores, válvulas, mangueiras, nós precisamos entender alguns termos, os termos técnicos, certo? Então, primeiro termos técnicos, temos que estudar o quê? Incompressibilidade. O que quer dizer incompressibilidade? Característica, qualidade ou estado de material ou de elemento cujo o volume não diminui mesmo submetido à pressão. Então, nós temos nos recipientes hidráulicos, nas bombas hidráulicas, uma determinada quantidade de óleo, 200 litros de óleo, e esse óleo ele vai trabalhando sob pressão, fazendo vários ciclos, e esse óleo ele não diminui o seu volume. O seu volume é de 200 litros, ele se mantém com o passar dos meses realizando vários tipos de trabalho. Então, a incompressibilidade é o estado de material, de elemento cujo volume não diminui mesmo submetido à pressão. Antioxidante. O que é antioxidante? São substâncias capazes de atrasar ou inibir a oxidação de um abstrato oxidável, certo? Então, a oxidação, o que a gente entende por ferrugem, certo? Oxidação. Então, as características dos lubrificantes que nós vamos estudar já são também antioxidantes. Um termo técnico bastante usado na hidráulica é viscosidade. O que é viscosidade? É a propriedade física que caracteriza a resistência de um fluido ou escoamento. Isso é o transporte microscópico de quantidade de movimento por difusão molecular. Ou seja, quanto maior a viscosidade, menor será a velocidade com que o fluido se movimenta. Então, quando o fluido for menos viscoso, ele vai ter uma dificuldade para realizar o movimento. Quando ele for mais viscoso, o fluido for mais viscoso, ele vai ter uma maior velocidade através de porções de meios de transporte, ok? Tubulação ou mangueiras ou outros meios de transporte. Volatilidade. O que é volatilidade? Em ciência como a química e a física, volatilidade é uma grandeza que está relacionada à facilidade da substância de passar do estado líquido ou estado de vapor ou gasoso. Então, a maioria dos fluidos também, uma das características dos fluidos é a volatilidade. Então, vamos ver aqui os óleos utilizados como fluido hidráulico. Qual é a função dos óleos hidráulicos? Eles têm a função de transmitir energia, lubrificar e refrigerar. O óleo pode ser usado nos sistemas hidráulicos, devem ser especialmente fabricados para tal fim. Então, nós temos vários tipos de óleos automotivos, ok? Óleos industriais, óleos para lubrificação de equipamentos. O nosso óleo específico é o óleo para sistema hidráulico. Então, eu queria que nós atentássemos agora, a partir de agora, que o nosso óleo é um óleo especial.
é um óleo voltado para o sistema hidráulico, ok? É fabricado para esse fim. Além dos poderes normalmente encontrados nos demais óleos, incompressibilidade, lubrificante e oxidante, ele também deve conter o poder anti-espumante, principalmente a viscosidade apropriada para a transmissão de uma força no circuito fechado. Então, a partir de agora, vamos analisar, vamos entender o que são esses circuitos, tá? Então, esse óleo ele tem que ter essa característica, uma viscosidade apropriada. Esses termos técnicos que nós falamos anteriormente devem ser fixados na nossa mente para a transmissão de força no circuito fechado. Nos circuitos mais modernos encontramos também a proteção contra o fogo. Então, uma das características do nosso óleo é a proteção contra o fogo. Quando o óleo pode ser submetido a altas temperaturas até se volatilizar e nunca provocar uma chama. Vamos supor um vazamento do nosso óleo, do equipamento. Vamos supor que um reservatório teve um furo ou alguma coisa aconteceu com o reservatório, ou parte do sistema, uma mangueira estourou e esse óleo vai para o ambiente, vai para um piso, ou parte do equipamento. Foi desenvolvido óleos anti-chama para que não se propague a chama e tenha o princípio de algum sinistro numa empresa, ok? Temos uma nota aqui: o óleo é limpo. O óleo limpo é um fator de grande importância para a operacionalidade dos equipamentos hidráulicos. Então, o óleo tem que ser realmente limpo, em ambientes limpos, para facilitar a sua fase. Continuando aqui, o fluido hidráulico é o elemento vital, então vamos dizer assim, que é um dos elementos principais do sistema hidráulico industrial, ok, pessoal? Ele é um meio de transmissão de energia, um lubrificante, um vedador e um veículo de transferência de calor. O fluido hidráulico é a base de petróleo é o mais comum, ok? Então, nosso fluido hidráulico que nós estamos falando, da hidráulica industrial, ele é um fluido fabricado à base de petróleo, ok? O fluido à base de petróleo é mais do que comum, é mais do que um óleo comum. Os aditivos são ingredientes importantes na sua composição. Os aditivos dão ao óleo características que tornam apropriado para o uso do sistema hidráulico. Então, a base do nosso óleo é petróleo, mas para ele adquirir essas características para funcionar no nosso sistema hidráulico, o que acontece? Ele precisa ser colocado alguns aditivos, ok? Então, nós temos aqui, agora vamos falar do índice de viscosidade. O índice de viscosidade é um número puro que indica como o fluido varia em viscosidade quando a temperatura muda. Um fluido com alto índice de viscosidade mudaria relativamente pouco com a temperatura. A maior parte dos sistemas hidráulicos industriais requer um fluido de índice de viscosidade de 90 ou mais, ok? Então nós temos aqui oxidação. A oxidação, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre viscosidade, ok? Então vamos falar agora sobre a oxidação. A oxidação do óleo ocorre por causa da reação entre o óleo e o oxigênio. Então a oxidação, ela ocorre dessa parte. A oxidação resulta em baixa capacidade de lubrificação, na formação de ácido ou a geração de partículas de carbono e aumento da viscosidade do fluido. A oxidação do óleo é aumentada por 3 fatores: alta temperatura, catalisadores metálicos, tais como cobre, ferro ou chumbo, o aumento de fornecimento de oxigênio. Então, a oxidação do óleo, ela não é, vamos dizer assim, um fator positivo, ok? Então, vamos ver aqui, inibidores de corrosão. Os inibidores de corrosão protegem a superfície do metal por ataque por ácidos e material oxidante. Esse inibidor forma um filme protetor sobre a superfície do metal e neutraliza o material corrosivo ácido à medida que eles se formam. Então, esse inibidor de corrosão, algumas partes metálicas dos componentes hidráulicos do circuito são de metal. Então, esse inibidor de corrosão, esse aditivo que dá essa característica de inibidor de corrosão, ele preserva o sistema, ok?
Então aqui, aditivos de extrema pressão ou antidesgastantes. Esses aditivos são usados em aplicação de alta temperatura e alta pressão em pontos localizados, onde ocorrem temperaturas ou pressão alta. Por exemplo, extremidades das palhetas numa bomba ou motor de palheta. Nós vamos verificar na próxima aula, a partir da próxima aula, que bomba é essa, quais são os elementos que compõem essa bomba. Então, existem aditivos que preservam o funcionamento dessas partes internas da bomba. No caso aí, a parte das extremidades da palheta ou do motor de palheta, ok? Que é um dos motores, uma das bombas do sistema hidráulico. Então, outra característica aqui do outro aditivo, anti-espumante. Os aditivos anti-espumantes não permitem que as bolhas de ar sejam recolhidas pelo óleo, ou seja, resulta numa formação do sistema de lubrificação. Esses inibidores operam combinados a pequenas bolhas de ar, bolhas grandes se desprendem da superfície do fluido e estouram. Nós sabemos que as bolhas de ar no sistema hidráulico, elas não são, como nós vimos lá em bombas, elas não são positivas para o sistema, ok? Elas podem ocasionar aí o famoso golpe de Ariete, que pode vir danificar o sistema ou fazer com que o sistema se torne deficiente. Ou então esse aditivo anti-espumante, ele dá essa propriedade ao sistema hidráulico, ok? Fluido resistente ao fogo. Então nós temos aqui, uma característica de um fluido, do fluido que ele é resistente ao fogo. Uma característica inconveniente do fluido proveniente do petróleo, que é inflamável. Não é seguro usá-lo perto de superfícies quentes ou de chama. Por esta razão, foram desenvolvidos vários tipos de fluidos resistentes ao fogo, certo? Então, o nosso fluido específico, ele não tem uma inflamabilidade alta, ok? Outra característica dos nossos fluidos hidráulicos, do nosso óleo hidráulico. Os fluidos sintéticos resistentes ao fogo consistem geralmente em ésteres de fosfato, hidrocarbonos clorados ou uma mistura dos dois das frações de petróleo. Esse tipo mais caro de fluido resistente ao fogo, os componentes que operam com fluido sintético resistente ao fogo necessitam de guarnições especiais para este material, ou seja, são guarnições, as partes das válvulas, os componentes dos atuadores, eles são especiais, ok? Efeito da temperatura sobre a viscosidade. Então agora nós vamos falar sobre viscosidade, tá, pessoal? Um pouco mais. Uma garrafa de melado, ou seja, de mel, tirado de uma geladeira, apresenta uma alta resistência ao fluxo, ok? Quando nós temos o mel, quando a gente tira esse mel de abelha da geladeira, ele tem uma alta resistência ao fluxo. Tentar passar esse líquido por um funil constitui-se numa operação demorada. Então ele dá o exemplo aqui. Eu aquecendo esse mel faz com que ele escoe perfeitamente pelo funil. O aquecimento das moléculas do melado faz com que ele se deslize umas sobre as outras com maior facilidade. Conforme se aumenta a temperatura de um líquido, sua viscosidade diminui, ok? Então, quanto mais eu aqueço o líquido, menor vai ser a sua viscosidade. Quando eu baixo a temperatura desse líquido, eu vou ter uma maior viscosidade, ok? Então aqui, o que é viscosidade? Só para nós lembrarmos novamente, é a propriedade física que caracteriza a resistência de um fluido ao escoamento. Então aqui nós temos o mesmo líquido, certo? Aqui nesse ponto, vou pegar aqui nesse ponto, tá ok? Vamos continuar aqui, certo? Então vamos continuar aqui, continuando ainda sobre viscosidade. Uma das medidas de viscosidade dos fluidos é SSU, a abreviatura segundo Seibert Universal. O professor Seibert,
aquecer um líquido com volume pré-determinado a uma determinada temperatura e fez esse líquido passar por uma abertura de tamanho também especificado. Ele cronometrou em segundos até que o líquido se enchesse o recipiente na capacidade de 60 mililitros. O resultado foi a medição da viscosidade. Então vamos entender aqui esse experimento do professor Seibert. Então aqui ele tem o que? Na parte 1, uma quantidade de óleo é aquecida a uma determinada temperatura. Então nós temos aqui essa parte verde, certo? O óleo sendo aquecido por um banho de óleo envolvente. Então a gente tem aqui um termômetro, ok? E o elemento de aquecimento, fazendo com que o escoamento através de um orifício de tamanho determinado. Então ele tem aqui um orifício de tamanho determinado. O tempo decorrido em segundos mostra a viscosidade em SSU, ou seja, em segundos. Então a velocidade, o tempo em segundos que esse líquido, esse fluido, ele escoa para dentro do recipiente, esse determina a viscosidade, ok? Então você pode ter aí vários tipos de fluidos, pode ter água, pode ser vários tipos de óleo. Nós tínhamos aí, conforme você vai colocando os aditivos, a base do óleo, de qualquer óleo, ou óleo lubrificante, no nosso caso o óleo hidráulico, o óleo automotivo, a base dele é o petróleo. Quando você vai colocando características, quando você vai colocando aditivos, essas propriedades elas vão mudando. Então essas propriedades, quando são aquecidas, elas vão alterando. Essas viscosidades elas são alteradas, ok? Essas viscosidades são alteradas que dão a característica de viscosidade. Aqui nós temos a tabela, tá, ok? Uma tabela ISO que dá um exemplo das viscosidades. Então aqui nós temos viscosidade 2, 3, 7, 10, 22, 46, 68. Então eu particularmente, na minha vida industrial, que eu trabalhei na parte hidráulica, eu usei óleo hidráulico de 48 até mais ou menos 100, certo? De 48 até mais ou menos 100. Como nós já vimos, nós vamos falar também um pouco na próxima aula, no início da próxima aula, a hidráulica, o óleo hidráulico, a hidráulica ela é empregada em vários tipos de aplicações. Nós vimos lá indústria, parte móvel, injetoras, máquinas CNC, nas prensas, ok? Então, geralmente o óleo hidráulico ele está entre aqui, ó, 48 a 100, ok? Os mais usuais, eu particularmente trabalhei. Então, para nós entendermos aqui, ó, exemplos extremos do uso de óleo com muita baixa viscosidade. Vou falar assim, com baixa viscosidade. Encontra-se em fusos de fiação, mancagem retífica com uso viscoso, querosene. Querosene é o que? Baixa viscosidade. VG2, baixa viscosidade. Vou pegar aqui a borracha, apagar aqui. Querosene, baixa viscosidade. Então aqui nós temos do outro lado da escala exemplos muito. Vou pegar aqui. Do outro lado da escala, exemplos de muita alta viscosidade, encontram-se a engrenagem dos mancais em usinas de açúcar e fábricas de cimento. Tem um VG aqui de 1500, certo? Que são menos viscosos, tá? Menos viscoso. A grande maioria da necessidade de lubrificação, no entanto, são satisfeitos com lubrificantes. Apresentam viscosidade de 22 a 680. No nosso caso, exemplos de óleo hidráulico ISO VG 22 a 100, óleo para engrenagem, aqui ó, óleo para sistema de engrenagem de 32 a 680. Óleo para motor de combustão, como no caso aí, óleos automotivos, VG 32 a 220, SAI 10 a 50, óleo para lubrificação geral, óleo para a maioria dos lubrificantes. Tem a viscosidade de 46 a 60, ou seja, uma média viscosidade, ok, pessoal? Então,
Essas são as características de viscosidade dos óleos. Aqui nós temos agora falando um pouco mais de sistema hidráulico. A transmissão de energia hidráulica. O óleo hidráulico pode ser definido como um meio para transmitir energia através de um líquido confinado, sob pressão. O componente de entrada de um circuito hidráulico denomina-se bomba. Então nós temos aqui a bomba. Opa, aqui não é o motor. Aqui, só apagar aqui. Vou pegar aqui o apagador. Tá. Aqui nós temos a bomba, certo? Nós temos aqui a bomba e aqui o motor. O circuito hidráulico não é uma fonte de energia. A fonte de energia é o acionador, certo? Nós temos aqui a parte do acionador. O motor que gira a bomba. O aluno poderia perguntar então, por que não esquecer a hidráulica e ligar a parte mecânica diretamente ao acionador principal? Então a nossa resposta a resposta está na versatilidade de um circuito hidráulico, o qual oferece algumas vantagens sobre os outros meios de transmissão. Então, conforme você vai adicionando válvulas, atuadores, sensores, nós adquirimos várias características no sistema hidráulico, como nós vamos estudar. Ok, pessoal? Então, aqui a gente fica com a nossa aula, ok? Um forte abraço a todos. Vamos colocar os exercícios dessa primeira aula e da segunda aula no portal do aluno. Então, um abraço a todos, até a próxima.